é que nós somos uma igreja de milagres e libertação. E para a gente entender isso melhor, nós vemos o que na Bíblia? Nós vemos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse um Deus de quê? De milagres. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, o nosso Deus abriu o mar vermelho, isso mesmo. Não foi um fenômeno da natureza, mas nós vimos o que? Deus abriu o mar vermelho e o povo passar. A Bíblia vai narrar também que Deus parou o sol, isso mesmo, imagine sol, esse sol quente, no tempo de Josué, Deus parou o sol para que Israel pudesse ganhar uma batalha. Nós vemos na Bíblia também mulheres que não podiam dar filhos, e elas tiveram o que? Filhos, eram mistérios, mas Deus fez isso. E nós vemos o que? Em Jesus, só no ministério de Jesus, durante 3 anos e meio, foram mais de 30 milagres. Isso mesmo, na verdade, exatamente, no ministério de Jesus foram 35 milagres. Então, em 3 anos e meio, Jesus fez 35 milagres. E foram muitos mais milagres que, se a Bíblia colocasse, não caberia livro do mundo. João fala isso. Então, em Jesus, nós vemos o que? Milagre. E também em Jesus, nós vemos libertação. Por isso que hoje, a gente vai entender, amados, que milagre e libertação é algo bíblico e faz parte da visão que Deus nos deu. Então, como a gente pode compreender milagres e libertação na Bíblia? Então, hoje eu quero dar, como semana passada, algumas razões bíblicas sobre milagre e sobre libertação de demônios. Você está comigo nessa noite, amém, amados? Então, pega a sua Bíblia aí, abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 2, de número 11, Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 11, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 11, deixa eu correr aqui, Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 11, Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 11, quem encontrou, diga, achei, pastor. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim: e este sinal, o que? Milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez o que? Realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos o que? Creram nele. Aqui está falando do primeiro milagre de Jesus. O pontapé inicial do ministério de Jesus foi ele transformar a água em vinho. O pontapé inicial do ministério de Jesus foi transformar a água em vinho. E por isso João escreve para a gente: e esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim o que? A sua glória, e os seus discípulos o que? Creram nele. Então a primeira razão, amados, bíblica sobre milagre é que Jesus realizou muitos milagres aqui na terra. Jesus realizou muitos milagres aqui na terra. Ele começa o seu ministério fazendo um milagre, transformar água em vinho. Isso aqui é o que? É algo que? Sobrenatural. Mas não para por aí. Vai lá em Atos 2, 22. Atos capítulo de número 2, versículo de número 22. Pedro, depois do dia de Pentecostes, fala essa mesma realidade. Atos capítulo de número 2, versículo de número 22. Pedro vai falar aqui, depois do dia de Pentecoste, o que Jesus veio fazer aqui também. Atos 2, 22. Você encontrou? Diga amém. Israelita, ouça essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de quê? De milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos o quê? Sabem. Foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de quê? De milagres. Por meio de milagres, maravilhas e sinais. O ministério de Jesus foi um ministério de quê? De milagres. O cego via, o coxo andava, o paralítico recebia milagre. Quem tinha lepra virava um ex-leproso. Então, durante 3 anos e meio, Jesus nos ensinou muita coisa? Sim. Jesus foi um profeta? Sim. Mas Jesus realizou o quê? Muitos milagres. Muitos milagres. Muitos milagres. E quando nós vemos o conceito de milagre na Bíblia e no Novo Testamento, a gente vê que milagres é o quê? É poder,
é força. Milagre, na verdade, é algo que extraordinário. Milagre, amados, é uma incorrência incomum. Milagre é o que transcende o curso normal da natureza. Milagre é algo extraordinário feito por Deus. Então, quando Jesus realizava uma cura, era o quê? Era um milagre. Quando Jesus, o sangue da mulher do fluxo de sangue estancou, foi o quê? Um milagre. Quando o cego via, era o quê? Um milagre. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, foi o quê? Um milagre da provisão. Quando Jesus transformou a água e vinho, foi o quê? Foi um milagre. Então o ministério de Jesus foi um ministério de quê? De milagres. E nós aqui na IPRAV, nós cremos nos milagres de Deus. Os milagres de Deus não estão apenas na Bíblia, mas os milagres de Deus podem acontecer hoje, em 2023, o teu final do ano, em nome de Jesus, pode haver muitos milagres em sua vida, algo extraordinário de Deus, algo incomum de Deus, algo que só Deus pode fazer. Por isso que a nossa frase é: a IPRAV é um quê? É um lugar de milagres. A nossa frase é o quê? É o nosso DNA. Pela graça de Deus, nós vemos pessoas que não podiam mais ter filhos, pela graça de Deus, nós vemos durante vários anos, pessoas com doenças raras, com câncer, sendo o quê? Curadas por Deus. Então nós cremos em milagres. Então quando você vier para os nossos cultos, pode crer que a gente sempre vai orar pelos milagres de Deus, porque nós cremos nos milagres de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, aqui é lugar de milagres. Como a música que a gente cantava, aqui é um lar de milagre, porque nós cremos nos milagres de Deus. Mas eu e você precisamos fazer uma coisa. Vai em Mateus 13, aleluia, vai em Mateus 13, Mateus capítulo de número 13, glória a Deus. O que precisamos para fazer? Mateus 13, 58, aqui é um lugar de milagres, milagres de Deus, milagres de Deus. Você viu na nossa rede social, a Carol, ela contou da filha dela que é autista, que não falava, e ela está falando. Um autismo grau severo, ela está o quê? Falando. Isso é o quê? É um milagre de Deus. A Rita contou aqui agora, saiu um dinheiro na conta dela que não sabe de onde. Isso é o quê? É um milagre de Deus. Agora a gente nunca pode, antes da gente ler aqui, nesse Mateus 13, eu vou dizer o versículo 58, é a gente pegar a palavra milagre e colocar ela numa caixinha, e a gente fala: não, isso aqui é milagre, isso aqui não é milagre. Milagre é tudo que vem de Deus e é algo extraordinário. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma pessoa que está sem trabalhar 6 meses, e ela depois de 6 meses consegue trabalhar, ela vai falar: eu tive um milagre, estou começando a trabalhar. Porque ela está 6 meses, então a gente não pode ficar preso: ah não, isso é milagre, isso não é, isso, amados, tudo que glorifica Deus, a gente coloca como milagre de Deus, porque está vindo de Deus. Milagre é algo extraordinário, é algo incomum que vem dos céus para nós. Por isso que Jesus falou: aquilo que é possível para o homem, para mim nada é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Mas nós precisamos fazer uma coisa. Mateus 13, 58, você está comigo? Amém, amados? Olha o que Jesus falou: e não realizou muitos milagres ali, por causa do quê? Da incredulidade, o quê? Deles. Repete comigo: incredulidade. Sabe por que a gente não crê nos milagres de Deus? Porque nós somos o quê? Incrédulos. Jesus, aqui não é outro, é Jesus Cristo. Ele foi numa cidade, na cidade natal dele, por isso que tem aquele ditado popular: santo de casa não faz milagre. Com certeza veio dessa história aqui. Jesus vai na cidade dele, as pessoas olham para... Jesus brincava de bola aqui com meu filho. Jesus é o filho de Deus? Não pode ser. Ele estava aqui fazendo madeira para mim, e agora ele é o filho de Deus. E no final de tudo, Jesus não realizou milagres ali. Por causa de quê? Por causa de incredulidade. A incredulidade é um impedimento para os milagres de Deus. Se você quer receber milagre de Deus, então creia no milagre de Deus. Pastor, eu estou incrédulo, não pode acontecer isso, eu não posso ser curado, a minha vida vai ficar a mesma, então nada vai acontecer. Mas se a gente crê nos milagres de Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida, eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor pode transformar minha família, eu creio num
sobrenatural de Deus. Então milagres é para nós, amados. Mas precisamos o quê? Crer. A incredulidade nos impede de ver os milagres de Deus. Então não seja incrédulo, não seja incrédulo. Creia no que Deus pode fazer, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Diga aleluia por isso. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nós somos um lugar de milagres. Então não se espante quando a gente falar de milagres, orar por milagres, e não coloque pastor, não, milagre é quando eu ver um cego ver. Amados, a gente não precisa esperar disso. A Rita acabou de contar um testemunho aqui que ela não tinha R$1.000. Da onde apareceu R$1.000? Foi o quê? Um milagre de Deus. A Bíblia vai falar em 2 Reis 6 que uma viúva não tinha nada e houve o quê? Um milagre da provisão. Então, é algo extraordinário, e é isso que nós cremos. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. Somos uma igreja de milagres, por isso que nossa frase aqui é um lugar de milagres. Mas também, nós somos uma igreja de libertação. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. Aleluia! Lucas, capítulo de número 4. Versículo de número 18. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. Eu te espero. Lucas 4, 18. Quem encontrou, diga: achei, pastor. Olha o que Jesus falou. Isso é uma profecia de Isaías que Jesus fala. Essa profecia se cumpre em mim. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Para pregar boas novas ao pobre. Olha o nosso foco de hoje. E Ele me enviou para proclamar o quê? Liberdade aos presos ou aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar o quê? Os oprimidos. Então a primeira razão bíblica, porque nós somos uma igreja de milagres, porque Jesus, Ele realizou muitos milagres. E porque nós somos uma igreja de libertação? Porque o plano de Jesus, quando Ele veio na terra, foi para libertar o quê? O homem. Quando Jesus veio em terra, Ele veio para libertar aqueles que estavam presos e libertar o quê? Os oprimidos. Então o ministério de Jesus, Ele veio para o quê? Para libertar o homem do diabo e do pecado. Por isso que quando nós recebemos a Jesus, nós ficamos o quê? Livres do pecado. E por isso que hoje nós podemos lutar contra o pecado, porque Jesus nos libertou do pecado. Mas também Jesus fez o quê? Uma libertação minha e sua de demônios. Entende uma coisa, amado? O mundo espiritual é real. Diabo é real. Existem demônios que querem impedir a minha vida e a sua vida. Eles querem apenas impedir. O mundo espiritual, ele é real. E nós, como igreja aqui, somos um instrumento de Deus para o quê? Para a libertação. E nós vemos na Bíblia o quê? Quando Deus tira Israel do Egito, Ele tira Israel do quê? Da escravidão. O Egito é o mundo da escravidão para a liberdade. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para tirar a gente da escravidão para a liberdade. Por isso que Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Em Jesus nós temos o quê? Liberdade. Em Jesus nós temos o quê? Libertação, amados. Mas vamos aprender com Jesus como Ele libertava pessoas e como nós, instrumentos de Deus, somos uma igreja de libertação. Vamos lá em Marcos 1, 23. A gente vai focar em Marcos aqui com 3 histórias de possessões demoníacas. Entenda uma coisa que, enquanto você abre e me escuta, no Antigo Testamento, nós não vemos claramente, de forma clara, libertação em demônios. Por quê? O demônio ficava oculto. A gente vê poucas menções. A gente vê a menção de Jó, mas era uma conversa entre Deus e o diabo. A gente vê o demônio tentando travar o que Deus queria liberar com Daniel, mas uma realidade espiritual. Mas o demônio agia no Antigo Testamento, colocando inimigos contra Israel. Mas no Novo Testamento, quando Jesus começa seu ministério, o demônio fala: é agora eu apareço. E nós vemos durante 3 anos e meio o quanto Jesus veio libertar cativos, amados. O Novo Testamento é muito claro como demônios são
reais e eles destroem pessoas. O Satanás tentou paralisar o ministério de Jesus logo no começo, quando ele estava em jejum no deserto. Mas olha só o que acontece aqui em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 23. Você está comigo? Amém, amados? Jesus está ensinando na sinagoga. Olha o que acontece. Justo naquele momento, na sinagoga, um lugar de ensino judaico, um homem possesso de um espírito imundo. Repete comigo, possesso de espírito imundo. Olhe para mim aqui agora, a Bíblia vai falar de espírito imundo. Entenda uma coisa, sujeira aponta para diabo. Sujeira, espírito imundo. Ele está o quê? Possesso. Dentro dele existe uma possessão demoníaca. Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, sujeira aponta para o diabo. Não seja sujo. Pelo amor de Deus. Quando eu fazia essa mensagem, veio muito isso. Você pega todas as menções no Novo Testamento de espírito imundo. Sujeira não aponta para Deus. Então vamos lá. Então por isso que a gente é limpinho. Amém, amados? Olha só. Um processo de um espírito imundo gritou. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. Olha o versículo 25. Cala-se e sai dele. Ou algumas versões, eu te repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente. E ele saiu o quê? Gritando. O que a gente aprende com Jesus aqui? Guarde bem isso que eu vou acelerar agora. É que quando a pessoa tem uma possessão demoníaca, ela não faz o que ela quer. Uma pessoa com a sã consciência no meio de uma sinagoga, no meio da igreja, não vai sair gritando igual um maluco. Ninguém vai fazer isso. Mas porque ele está possesso de um espírito, e o espírito maligno está sobre ele, ele não faz o que quer e começa o quê? A gritar, amados. Uma pessoa com possessão demoníaca, ela não faz o que ela quer. E tem uma coisa aqui, quando você vê pessoas caindo aqui, elas não caem porque elas querem. Uma pessoa com sã consciência, ela não cai porque ela quer. Uma pessoa com uma sã consciência, ela não mexe a cabeça, ela não sai gritando. Isso é por causa de quê? Por causa de uma possessão demoníaca. Percebe aqui, nos 2 versículos que o demônio o quê? Gritou. Há 2000 anos atrás o demônio gritava e em 2023 o demônio também grita. Então entenda uma coisa, pastor, eu vi uma pessoa gritando, não fica com medo, que o demônio sempre vai fazer isso. É porque a gente ficou tão focado por causa de algumas igrejas, que eu não vou falar o nome, que a gente banaliza isso. Mas há 2000 anos atrás o demônio gritava e em 2023 vai gritar, pastor, quando o demônio gritar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar cheio de medo? Não. Você vai entender, o demônio faz isso, mas existe um poder maior que é o poder de Jesus. Amém, amados? O que a gente aprende com Jesus? Versículo 25. Cala-se e saia dele. Repreendeu o quê? Jesus. Jesus não dava água com açúcar. Jesus não falava, fica calminho aí que você está com um problema psiquiátrico. Pode acontecer? Pode, não é negando isso. Não, o que Jesus fazia? Jesus discerniu, está possesso de espírito maligno, o que ele fez? Ele repreendeu. Demônios são para repreender. Demônios são para expulsar. Porque maior está conosco do que aquele que está no mundo. Não dê água para demônio, mas repreenda em nome de Jesus. Amém, amados? Então, como o demônio gritou, ele pode gritar aqui agora também. Marcos capítulo de número 5. Olha o que diz Marcos capítulo de número 5. Novamente mais um endemoniado. Tem muito endemoniado na Bíblia. E tem no nosso mundo real também, tá? Tem uns que andam por aí, tem uns que podem estar... Amém. Marcos, não sei. Olha para frente, não olha para os lados. Marcos, capítulo de número 5. Diz assim, versículo de número 2. Olha só. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito novamente, o quê? Imundo. Veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com o quê? Com corrente. Por muitas vezes ele haviam sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros com o quê? Com os pés. Ninguém era suficiente forte para o quê? Dominá-lo. Diga misericórdia. Olha para mim aqui agora, novamente. Uma pessoa com sã consciência vai dormir no cemitério? Não, só um endemoniado. Não tem como. Percebe que a possessão demoníaca faz a pessoa fazer o que ela não quer
com uma sã consciência normal? Ele ficava nos sepulcros e o pior, ninguém conseguia prender. Entende uma chave bíblica aqui? Demônios, quando se manifestam, eles têm uma força descomunal. Porque aqui na Bíblia fala isso. Ninguém conseguia prender ele. Olha o que a possessão demoníaca faz. Olha o que Jesus falou. O diabo vem para destruir o homem e o ser humano, amados. O diabo não brinca. Percebe que quando ele entrou nesse homem e no outro homem, ele fazia a pessoa o quê? Sofrer. Por isso que o diabo, Jesus falou que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não brinca com o diabo, porque o mundo espiritual é verdadeiro e o diabo quer fazer isso. Mas graças a Deus que tem Jesus. Amém, amados? Versículo 5, à noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras. Olha só a possessão demoníaca, ele se cortava e os sepulcros na colina. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus o Altíssimo? Rogo-te, porque não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito novamente: saia desse homem, espírito que imundo. Novamente Jesus está repetindo o mesmo modelo. O que a gente faz com o demônio? A gente repreende e faz o quê? Expulsa. Entende uma coisa aqui, que o nosso modelo de libertação, eu vou deduzir ele como modelo raiz. O que é o modelo raiz? A gente coloca a mão e o demônio sai. Amém, amados? O nosso modelo de libertação é clássico e raiz. Tá com o demônio, coloca a mão e a gente faz como Jesus. O quê? Repreende esse demônio. Repete comigo. O modelo da IPRAV é raiz. Colocar a mão e repreender. Pastor, como vocês fazem? Aqui é simples e direto. Coloca a mão, repreende. Tá com demônio, sai. Não tá com demônio, não tem nada. O nosso processo de libertação é esse. Agora, acompanha junto comigo o versículo de número 12. Versículo de número 12 aqui. Versículo número, tem uma chave importante aqui para a gente fechar. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E ele deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram aonde? Nos porcos. E uma manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se a princípio abaixo, em direção do mar, e nele o que? Se afogou. Guarda bem isso. Espíritos malignos precisam de corpos. Espíritos malignos precisam de corpos. Espíritos malignos precisam de corpos. Eles não ficam apenas sobrevoando. Eles precisam de corpos para atormentar. Por isso que os demônios estão falando assim: Jesus, deixa eu entrar em alguma coisa, para você entender melhor. Pastor, porque houve uma profecia que o diabo estava nos gatos. Percebe aqui? O diabo estava onde aqui? Ele entrou aonde? Nos porcos. Demônios precisam de porcos. Demônios precisam de corpos. Pode ser de ser humano e pode ser de animal, amados. Existe 2 relatos na Bíblia de Deus pegar uma jumenta, é um animal, literal. Quem conhece jumenta aqui? Diga amém, amados. 4 pessoas conhecem só, Jesus. Jumenta é um animal que é diferente da mula. A Bíblia narra que Deus pega a boca de uma jumenta e fala verdades bíblicas. E aqui em Marcos 5, a Bíblia vai falar que demônios entraram aonde? Em animais. Então mostra o quê? Que o espírito maligno, ele pode entrar em animais. Isso eu vejo toda semana. O espírito maligno entra nos gatos da vizinha e vai na minha casa direto. O espírito maligno entra nos sapos e vai para minha casa. Isso aqui eu já sei de letra já. Isso aqui eu já sou PH nisso. Toda semana. Tem uns gatos, uma vizinha que só entra na minha casa. Acorda, ele está em cima do portão. Ele pega tudo, ele faz tudo. É o quê? É o Satanás, amados. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, demônios precisam de corpos. Fica ligado. Pega uma chave aqui, eu preciso terminar para orar, amados. Porque quando o pastor fala assim, ó, fica ligado no demônio, porque quando ele sair, ele pode pegar. Porque o demônio vai sair, ele quer corpos. Aí você fica: eu tô com medo. Do filme de terror, às vezes o demônio encosta ali. Por isso que nós precisamos ficar ligado e não com medo. Com o demônio a gente não fica com medo, mas crendo na autoridade em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu só quero fechar com mais um versículo aqui. Vai aí em Marcos, capítulo de número 9. Eu preciso só ler esse versículo aqui, amados, para me orar por vocês. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo de número 9. Versículo de número 17. Eu quero só dar 3 exemplos para você entender o ministério de libertação aqui de Jesus e o que Deus chamou a gente. Marcos 9, 17. Você está comigo? Diga glória a Deus.
Diz assim pra gente, amados, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, mas um espírito maligno que impede de falar. Quer que eu apanhe, jogue no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica o quê? Rígido. Pedi ao teu discípulo que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Então, novamente, o demônio pega a pessoa não faz o que ela quer. Agora, a gente vai pular para o versículo de número 25, quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Ao 26, o espírito gritou, novamente o demônio grita, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos disserem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou o quê? De pé. Diga glória a Deus por isso. Então, novamente, o demônio pegando, o demônio gritando, e no final, Jesus o quê? Repreendendo. Nós, como instrumento de Deus, repreendemos demônios. Então eu quero concluir, antes de concluir, preciso dizer uma coisa para você. Pastor, eu sou crente, eu posso ser possesso de demônios? Não, amados. A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E no espiritual é a mesma coisa. Você não pode ter o Espírito de Deus e o demônio dentro do teu espírito, amados. Ou a gente é luz, ou a gente é o quê? É trevas. Um cristão que se diz cristão não pode se manifestar, amados. Mas, pastor, eu venho para a igreja e me manifesto. Então, se você vem e se manifesta, eu preciso ser claro e direto. Você está dando lugar ao diabo, amados. Se o diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque Jesus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do meu amor, então se eu manifesto, é porque eu dou lugar ao diabo, através do quê? De pecados. Por isso que hoje Deus quer que a gente se arrependa, porque Deus não nos chamou para a gente ficar possesso de demônios. Deus nos chamou para a gente ser cheio de Deus, amados. O plano original de Deus para nossas vidas é ser cheio de Deus. Não aceite o diabo na tua vida, amados, e não dê lugar ao diabo. Se a gente dá lugar ao diabo, ele vem, amados. O plano de Deus é o quê? A gente ser cheio de Deus. Você pode dizer amém por isso, amados? Eu concluo dizendo: a Iprave é um lugar de milagres e um lugar de libertação. A Iprave é um lugar de milagres e libertação, porque vemos na Bíblia milagres sobrenaturais, vemos na Bíblia Jesus libertando pessoas. É isso que nós cremos, amados. É isso que nós cremos, amados. É isso que nós cremos. Nós cremos em milagre, em libertação. E se você ficar aqui, você vai ser liberto em nome de Jesus. Se você crê em Jesus, milagres vão acontecer, amados. Você crê nisso, amém, amados? Se levante no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia.